minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos pintar este rostinho de bebê. E para a aula de hoje, nós vamos utilizar os seguintes materiais. 30 centímetros de tricoline branca 100% algodão. As tintas da marca Acrylex nas cores sépia, marrom, vermelho, rosé, amarelo pele e branco. Vamos utilizar também os pincéis da marca Tigre, da referência 815 número 6, número 4 e número 2, e também um pincel para contorno. Então, bora pro vídeo! Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula com a cor amarelo pele, com o pincel número 6. Eu pego a tinta e vou preenchendo com o amarelo pele toda a pele do bebê. Dessa forma que eu estou fazendo, eu já vou preenchendo e vou usar também o marrom. Só um pouquinho na ponta do pincel, vou esfumando bem próximo do cabelo. Quando eu aplico a tinta, dessa maneira que eu estou fazendo agora, eu já coloco a tinta e já esfumo. Aqui ficou um pouquinho escuro, então eu vou esfumar bastante e pegar um pouco mais de amarelo pele e passar por cima. Só que eu percebo que meu pincel ainda está carregado de marrom, então eu espalho bem para tirar esse sombreado mais forte, eu quero ele mais claro. Agora eu prossigo com o amarelo pele. Vou passando em volta de todo o cabelo. Quando eu aplico a tinta, sempre de baixo para cima e deixo ele mais esfumado, passando um pouco para cima do cabelo. Se você tiver aí também um pincel maior de número 8, já que a área é maior, pode ser. Agora com o marrom e um pouquinho só na ponta do pincel, vou esfumando bem abaixo do cabelo. Sempre o contorno de todo o rosto vai ser esse sombreado mais escuro. E toda vez que eu percebo que a pintura está ficando bem escura, eu volto com um pouco de amarelo, o amarelo pele. Agora, vou espalhando bem. Sempre eu utilizo, no próprio dedo eu vou misturando entre as cores. Continuo aqui perto dos olhos. Reparem que eu estou usando aí o marrom, sempre, porque é o seguinte, pessoal. Se eu for colocar todo o amarelo pele em todo o rosto primeiro para depois sombrear, vai secar rápido e não vai ficar uma pintura bonita. Ela não fica da forma que a gente deseja, que é bem esfumada. Aqui eu vou passando ao redor dos olhos com todo cuidado. Reparem também que ele não tem um contorno na parte de baixo dos olhos, tá? Então eu faço esse contorno com o próprio amarelo pele. Eu puxei aqui o zoom, tá? Para vocês conseguirem ver todo o risco. Podem observar que tá dando para ver todos os detalhes. Nesse cantinho do nariz, eu vou esfumar próximo aos olhos. E agora, aproveitando, eu já esfumo também ao redor dos próprios olhos e a sobrancelha. Espalho bem. Essa, no caso, é a sombra, tá? Sempre eu tô usando aqui o marrom. Continuo esfumando um pouco mais, tá? Lembrando bem que esse risco ele vai ter um contorno. Aqui eu só trabalho com preenchimento e sombreamento por enquanto. Na bochecha eu vou descer um pouco mais aí ao redor, tá? Com o pele. Uma dica aqui, pessoal, vocês podem fazer a pele do bebê, aqui como eu estou fazendo ela mais morena, você pode fazer a pele mais clarinha com o amarelo pele misturado com o branco, vai ficar mais claro. Aqui eu estou sombreando ao redor do nariz. É só seguir aqui da forma que eu estou fazendo, e se você tiver com dúvida, é só parar o vídeo e ir fazendo bem devagar.
Porque aqui, como eu já tenho uma prática, então nesse caso eu tô fazendo bem rápido para não secar a tinta. Mas você pode fazer aos poucos, tá? Eu sigo aí preenchendo agora do outro lado. Não se preocupem com essa tonalidade mais escura, porque só vou esfumar ainda. E com o contorno também vai consertar todos esses detalhes. Pode preencher todo o nariz. Desce também para a boca, dessa forma que eu estou fazendo. Pessoal, para você também ter uma base de desenho para poder olhar e pintar, pode procurar na internet mesmo, trabalhos para você se inspirar de outra artesã, para você tirar um risco. Esse aqui em específico que eu estou ensinando, você vai conseguir, eu vou deixar para vocês o risco no meu Instagram, tá? Inclusive eu vou deixar o link abaixo desse vídeo para você clicar e pegar esse risco e fazer esse desenho comigo. Aí você vai fazer esse passo a passo e você vai conseguir, tá? É bem simples, porque é preenchimento, você fazendo exatamente dessa forma, aos poucos. E usando os pincéis corretos, por causa do tamanho, você vai conseguir fazer essa pintura. Agora eu vou fazer o outro lado do rosto. E aqui eu estou fazendo nessa tricoline, que é um tecido bem fininho, para fazer os riscos é bem mais fácil. O percal também é um outro tecido excelente para pintura. Eu indico para vocês. Para você que está iniciando, você tem que começar dessa forma. Por que que tem que começar? Porque se você tentar fazer um rosto de bebê em um tecido um pouco mais grosso, o resultado não será o mesmo. Lógico que quem está começando não tem muita prática, não vai conseguir fazer um risco perfeito, mas o treinamento é que vai levar à perfeição. Então, fez um rostinho, não tenha medo. Você tem que pintar e não ficou da forma que você queria, faça outros, mas não pare. Agora eu estou esfumando um pouquinho ao redor desses olhos. Vou preencher na parte de baixo. E já logo pego um pouquinho do marrom, tá? Nunca eu espero secar. Observem bem como é que eu faço. No mesmo tempo eu já aplico a outra cor, mais escura. Se você tiver um outro tom também, o tom de marrom mais claro, jatobá, cores mais escuras para sombrear, também dá um tom bem bonito. Pêssego para pele mais clarinha. Aí eu sigo descendo um pouquinho mais abaixo, tá? Perto das orelhas, né? Na parte de baixo mesmo do rosto. Escureço um pouquinho mais, porque a luz está do lado contrário, então aí ainda é sombra. E eu falo pra vocês, como era um temor que eu tinha antigamente, eu sempre procrastinava, deixava pra frente. Eu não vou pintar, com receio de não ficar da forma que eu gostaria, mas eu enfrentei e comecei a fazer a pintura, até ficar da forma que eu queria. E então eu pegava o tecido e fazia os rostinhos dessa forma que eu estou fazendo, até eu conseguir o resultado que eu gostaria mesmo. E eu aconselho para vocês a fazerem o mesmo, porque muitas pessoas, eu tenho recebido várias pessoas que falam para mim: Giza, eu tenho receio, eu não sei se eu vou conseguir pintar rosto de bebê, os olhos, né? Se eu vou conseguir pintar o cabelo. Mas eu falo, vai conseguir sim. Depende somente de você, tá? É só seguir. Pessoal, repare que nesse pedacinho agora aí, eu coloco um pouquinho de rosé.
esse rosê, né, ou rosa queimado também, dá um efeito muito bonito. A bochecha do bebê não é bem na área central que a gente coloca o rosa, é mais a parte de baixo mesmo do rosto, tá? Primeiro eu apliquei o amarelo pele, depois o marrom, esfumei bastante e por cima eu passei o rosé, tá? Para dar esse efeito bem bonito depois que seca a pintura. Aí eu sigo passando então o amarelo pele no rosto, né, na parte central do rosto. Agora eu tô escurecendo um pouquinho mais nas laterais do rosto. Agora é só preencher o restante que ainda falta, tá? Vocês aqui também nesse momento podem usar o pincel pituá. É um pincel redondo que espalha bastante a tinta em movimentos circulares, sempre nesse movimento, para misturar bem a cor uma a outra, tá? Esse processo é o esfumado. Agora com o branco e com a tinta ainda úmida, que eu passei como base, eu aplico um pouco de branco, mas é bem pouquinho para dar luminosidade na bochecha, na parte central, assim como eu estou fazendo agora. Na parte da testa também, entre os olhos aí, tá? Espalha bem pouquinho, mas tem que ser um pouquinho, tira o excesso do branco. Se faltar, igual tá faltando um pouquinho, eu estou passando novamente. E repito o processo do outro lado, tá? Eu observei agora que aqui tá um pouquinho seco, eu apliquei primeiro o pele para depois colocar o branco. Por quê? Se você for com o branco diretamente aí, já seco, vai ficar muito forte e você não vai conseguir tirar depois esse excesso. Sempre tira o excesso antes e ainda umedeça com a cor de base. Com o pincel número 0, e um pouquinho só de marrom eu faço esse cantinho agora da boca, para destacar essas covinhas da boca do bebê. E também faço na parte da boca mesmo, na área central aí, já esfumo, tá? Esse é o mesmo do que eu estou fazendo aqui, o sombreamento, que é o marrom. E abaixo, perto do queixo também, abaixo da boca. É só passar e esfumar com um pincel menor. Para a tonalidade do rosé na boca, eu gosto de fazer dessa forma que eu estou explicando aqui para vocês, preenchendo os lábios, toda a boca com essa cor de base aí, que é a cor pele. Depois por cima é que eu vou destacar a cor mesmo com rosa ou qualquer outra cor que eu for usar, mas aqui eu vou usar o rosé. Geralmente, para cor de boca de bebê, é a tonalidade que eu gosto de usar. E esse rosé eu já estou usando agora, já passo abaixo aí da bochecha do bebê, dessa forma. Esfumando bastante. Primeiro foi o marrom, agora um pouquinho. Essa é a cor que eu estou usando. Para não ficar marcado, você vai passar o pincel em movimento circular. Falta um pouquinho, passa um pouco mais, tá? Com cuidado para não ir para cima, próximo do branco. Eu vou repetir aqui desse lado agora, esfumando bem.
No nariz, o detalhe para diferenciar e para destacar com o pincel de número 0, um pouquinho só de branco. Eu faço como se fosse movimento circular, como se fosse uma bolinha bem na ponta. Esfumo bastante, tá? Não pode deixar separado. E nos lábios também, para dar uma luminosidade, tá? Agora vamos para os olhos. Com o amarelo pele, eu vou fazer a base. Primeiro eu preencho todo com o amarelo pele. Os dois lados. Se você preferir, pode fazer primeiro um, tá? E faço o outro para que não seque tão rápido. Espalho bem. E aqui eu dou retoque no nariz também com amarelo pele e na boca. Isso é tirando o excesso do pincel. Essa é a base do nosso rosto. Agora vamos fazer os detalhes. Com o rosé, eu vou fazer a parte superior dos lábios primeiro, com o pincel de número 0 chanfrado, igual esse que eu estou fazendo. Eu já formato a boquinha, tá? Aqui vai depender da forma que você quiser. Eu deixo mais a parte inferior maior. Com um pouquinho só de vermelho fogo, pode ser rosa antigo, pode ser um pouquinho de vinho, a cor que você tiver. Eu estou usando vermelho fogo. Eu preencho essa parte mais dos cantos e na parte central mesmo dos lábios, tá? Eu passo um pouquinho e já esfumo. Já espalho bastante. Dá pra ver só o formato. Eu vou fazer os detalhes logo depois, com o sépia e o pincel de contorno. Então, eu já vou fazer o contorno só no meio por enquanto. Só que aqui eu vejo a necessidade de escurecer um pouco, então eu vou fazendo bem aos poucos para não tirar o formato da boca. Porque lembrando aqui, pessoal, quando a gente transfere o risco para o tecido e a gente passa o amarelo pele, né, como a cor de base, o que que acontece? Vai apagar o carbono, né, o risco do carbono. Então, a gente tem que ter um modelo para a gente acompanhar ou mesmo a gente criar, porque a gente já sabe o formato da boca. Então, nesse caso, eu reforço com o sépia. Você pode reforçar aí esse contorno com o marrom, tá? Com o jatobá, como eu disse no começo, são cores mais fortes, cores que você vai sombrear. É a mesma cor que vai fazer os detalhes dos olhos e do contorno. Abaixo dos lábios também. Pode fazer esse risquinho. Eu sobressaí um pouco, ficou forte, eu tirei um pouco o excesso agora. E com um pouquinho só de branco, eu vou fazer, vou colocar para dar volume, tá? Eu passo bem assim na parte de baixo primeiro,
dos lábios e vou passar um pouquinho agora na parte de cima, tá? E aqui é a gosto mesmo. Se você preferir, pode deixar ele um pouco mais escuro, pode contornar ela toda. Eu tô destacando ainda um pouquinho aí, tá? Fazendo um leve contorno, sempre com a mão bem de leve, o pincel de pé. Eu costumo dizer sempre aqui no canal, o pincel ele tem que estar bem, com a ponta bem fininha, a tinta bem diluída. Eu aproveito e já contorno o nariz, tá? Tô usando aí a cor sépia. Observem que eu não faço risco contínuo, ou seja, eu não faço um contorno constante, eu faço só em alguns pontos, que são os pontos mais fortes, onde tem sombra. Aí a aberturinha do nariz, ok. Faço tudo com o pincel de contorno. Sempre os traços delicados, tá, pessoal? Para ficar bem delicado o trabalho. A sobrancelha são pequenos riscos, um após o outro, são mini risquinhos. Não vai ficar igual, não é necessário, tá? É bem simples. Por se tratar de bebê, tudo tem que ser bem delicado. Só onde eu vejo que há necessidade, eu reforço um pouquinho mais. Agora que a cor pele já secou um pouco, eu volto aqui com o branco para cobrir tudo. Se vocês olharem assim, vão observar, nossa, mas parece que vai ficar tudo errado, não vai dar certo. Não vai dar certo sim. Vocês vão ver o resultado desses olhos depois, como que fica maravilhoso. Aqui eu tô tirando esse borrou um pouquinho fora ali, tá? Então eu passei aqui uma caneta sem tinta para tirar o excesso. Eu vou preencher o outro também todo com branco. Então, eu vou aqui falar para vocês, incentivar vocês. Não fiquem com medo. Passe o branco sem medo, preenche toda essa área dos olhos, que no final vai dar tudo certo. É só seguir bem certinho aqui, passo a passo. Um pincel bem pequeno, do tamanho ali da área mesmo, menor, né? Para você ter facilidade para preencher. E com o marrom e a tinta ainda úmida, eu vou fazer a parte central aí, tá? Dos olhos. Esse é o pincel de número 0. Pode ser o 2 também, tá? Eu separei esses dois pincéis que eles têm um tamanho bem próximos e são ótimos para fazer esses detalhes menores. Com todo cuidado, você vai circulando com o pincel, passando a tinta, deixando as extremidades aí, as bordas mais escuras. A área central vai ficar mais clara, porque esses olhos são os olhos castanhos, tá? Então, portanto, eu tô usando aqui o marrom, que é o mais próximo. Vou fazer o outro lado. Faça com bastante cuidado, vá olhando um e o outro, para que eles fiquem bem parecidos, bem próximos, porque para colocar os olhos igual ao outro, tem que ser aos poucos para que eles não fiquem tão diferentes, né? Agora eu vou finalizando aqui nesse cantinho e perceba a necessidade de aumentar o outro. É o que eu vou fazer agora. Tô escurecendo um pouquinho até ficar bem do mesmo jeito do outro. Pelo menos muito parecidos. Eu completo ali no contorno e escureço também um pouco.
Até agora eu estou usando só o marrom. Reparem que ele ficou um pouco aí mais claro porque ele misturou ainda com o branco, que estava molhado, tá? A tinta ainda estava úmida. Ainda vejo a necessidade de retocar e aumentar um pouquinho o tamanho desse do lado esquerdo. Vamos para a próxima etapa. Aqui, antes de contornar, eu vou fazer uma segunda sombra. Pego o marrom novamente, o pincel de número 2, um pouquinho só de tinta, eu tiro o excesso dessa tinta em outro local, para então passar ao redor dos olhos para escurecer um pouco a sombra. Esse efeito é necessário, tá? Porque é o que vai fazer a diferença no olhar do bebê, depois que vocês fizerem aqui comigo a finalização, tá? Vou fazer aqui dos dois lados. Onde ficou um pouco escuro, eu volto com o amarelo pele, passo por cima e vou misturando até clarear e ficar realmente o tom que eu quero. Em toda a parte que eu vejo que tem necessidade para dar profundidade nos olhos, eu vou passando um pouquinho mais e esfumando ao redor. Novamente, aí eu coloco amarelo pele. Faço o mesmo no nariz, tá? Eu quero fazer uma sombra, escurecer um pouquinho aí, assim, dessa forma. Agora sim, vamos ao contorno. Essa cor não é preto, tá? É a cor sépia. Faço o contorno de todo o olho primeiro. Vou com todo cuidado para não sair nem riscar fora. Com a caneta aqui eu tirei o excesso, tá? Agora eu vou continuar o contorno. Aproveita e faça esse contorno aqui também na parte interna dos olhos. Nessa parte superior, né, dos olhos, tem um risquinho aí bem de levinho. Como se fosse a dobrinha, a dobradura assim dos olhos do bebê mesmo, tá? Você vai fazer com mais delicadeza mesmo. Ele tem que ficar bem fininho. Já vou contornar o segundo. Por dentro e por fora também. Aqui eu reforço, tá, o risco, porque ele ficou tão claro que não apareceu. E com a mão bem levinha, eu já vou puxando os cílios de baixo pra cima. Eu pego da parte de dentro, né, pra fora, de uma forma que o finalzinho vai ficar mais fino, as pontas ficam fininhas. Já aproveito e faço o outro lado. Pessoal, essa aula aqui, eu estou fazendo ela mais detalhada, para atender mesmo as pessoas que têm me pedido, tá? Tem falado comigo para ensinar aqui no canal rostinhos de bebê. Às vezes você que tá começando agora, não vai conseguir de primeira fazer. Então você pode me seguir aí pelos outros riscos, desenhos que eu ensino aqui no canal, com personagens, que é mais fácil.
porque quando você estiver bem treinado aí, fazendo já, né, os outros riscos, quando você for fazer aqui o rosto de bebê, você vai ver a diferença como é muito grande, você vai estar com uma prática a mais, tá? Esse detalhe que eu estou fazendo aí agora, com marrom puro, percebam que já estava bem seco, né, pelo tempo que eu estou fazendo esses olhos, eu passei o marrom na parte de cima, né, superior, e embaixo eu venho com um pouquinho de amarelo pele, isso aí não é branco, tá? Amarelo pele já espalho e misturo aí com o marrom, para dar esse efeito bem bonito aí dos olhos, tá? Como se fosse o brilho. Então, como eu estava dizendo, é para essas pessoas que estão me pedindo, que já tem uma prática já na pintura e estava sentindo falta aqui no canal de riscos de rosto de bebê. Eu vou trazer aqui mesmo esses tipos de desenhos, riscos, atendendo mesmo a vocês. Portanto, podem deixar aqui nos comentários, tá? As dúvidas, as aulas que vocês querem, né, aprender aqui com esse tema de bebê. Eu vou trazer aqui para o canal e respondo a todos vocês. Aqui eu estou preenchendo a parte central, né, a íris com o sépia. Eu estou usando aqui diretamente o pincel de contorno, mas se você tiver um pincel número 0 chanfrado ou 2 também pode ser. Aqui eu já coloco um pouquinho só, um pinguinho de branco. E com o branco também eu ilumino a parte de baixo, tá? Dos olhos. Então, muito cuidado com o olhar do bebê, já que ele está olhando na direção. Você já faz um risco bem certinho para ficar fácil mesmo para você fazer na hora da pintura. É muito importante que o risco já fique bem certinho. Estou dando o retoque aqui, tá com o branco, porque já está bem seco. Então não vai borrar minha pintura. E já faço a parte de baixo aí, os cílios, que não são muitos. Por ser bebê, tudo é muito delicado, você vai tirar só alguns fiozinhos, bem de leve assim. Sempre com a pintura já seca, pronta, você vendo a necessidade de escurecer um pouquinho por cima de onde nós fizemos toda a sombra, pode fazer, tá? Ou fazer luz. Igual eu estou fazendo agora, eu vi que tinha necessidade de escurecer um pouquinho mais, de fazer um sombreado aí na parte de baixo dos olhos, eu estou fazendo novamente. Isso dá um realce mesmo na pintura, fica bem mais bonita. E o nome que é dado para esse tipo de trabalho agora é a sombra seca, né? A luz seca, porque a pintura já está praticamente seca e você volta fazendo esse trabalho, tá? Mas tem que ser com pouca tinta, sem excesso, bem devagar. Agora, com o pincel bem de pé, a tinta diluída, eu vou fazer esse contorno. E estamos aqui finalizando. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Façam mesmo aí a pintura de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo as próximas aulas, tá? Aqui eu vou contornar todo o rostinho com a cor sépia. Então, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.